Há momentos na vida das instituições que falam por si próprios. Dispensam grandes discursos evocativos ou congratulatórios. É o caso de hoje. 60 anos de vida da RTP são 60 anos na vida de Portugal. Todos sabemos o que lhes devemos. Quer quando era única, singular, no novo panorama televisivo, quer quando passou a partilhar a sua experiência com os seus pares privados. Bastaria, pois, ao Presidente da República aqui vir hoje saudar o salto qualitativo histórico, ontem inaugurado pelo Primeiro-Ministro. Assinalar esta data redonda a meio caminho entre meio século e 75 anos. Agradecer o já feito a todos que são milhares e milhares de obreiros ao longo destas décadas, felicitar vivamente os presentes responsáveis pela sua visão prospectiva e desejar as maiores venturas pelo que há a fazer, em nome de todos os portugueses. E, no entanto, ao percorrer com o olhar esta administração, muitos dos outros responsáveis e mesmo muitos dos trabalhadores da empresa, especificamente da área televisiva, deparo com uma realidade indesmentível. Não eram nascidos à data do arranque da RTP. Leram ou ouviram falar do sucedido, mas não o viveram. Não podem sentir o que foi esse primeiro lento e depois acelerado começo do fim de um tempo e de alvar de outro. Sim, porque a RTP, antes do turismo e até das guerras africanas e da imigração, constituiu, na minha visão, um pouco diferente da visão do Sr. Presidente do Conselho Geral Independente, o primeiro passo para o termo do salazarismo e o esboçar de um mundo novo. Primeiro, contudo, deixem desfiar as recordações deslumbradas da criança que tinha 6 anos, quando, quase não cabendo na porta de casa, viu, olhos esbugalhados, entrar um caixote germânico incomensurável que ameaçava revolucionar os jantares familiares, sempre tão previsíveis. E depois assistiu à primeira sessão experimental, um concerto de orquestra britânica, quase que assegura, cheio de problemas de imagem e de som. E foi de maravilha em maravilha, negociando com os pais o adiar do sono, para poder assistir a mais uma notícia, mais uma reportagem, mais uma série, no ecrã preto e branco, que lhe surgia como o mais variado caleidoscópio do universo. E porque era um privilegiado, afilhado do primeiro presidente da RTP, o esgotantemente enérgico Camilo de Mendonça, pôde ir à antiga Feira Popular espreitar, atrás das cortinas, as vozes herdadas da emissora nacional, agora em carne e osso, e mais umas tantas, naquilo que à data era um sonho de fadas, contado aos colegas da escola nos recreios, em sussurro, segredo de Estado que parecia, e que visto agora era um caos criativo, feito de improvisos e de remendos. Coisa que, diga-se a bom da verdade, mesmo a mais sofisticada estação de televisão nunca deixou de ser. A RTP foi assim, talvez, o melhor presente que recebeu entre os 6 e os 12 anos de idade. A altura em que a adolescência descobriu outros temas e outras metodologias de conhecer e de gozar a vida. Mas muito mais importante do que esta breve lembrança, que não me perdoaria de omitir hoje, foi o choque sofrido por um regime autárquico, fechado, hermético, com um líder antitelevisivo,
manda a verdade que se diga, choque impulsionado por aquele que era o vice-líder e viria a ser o sucessor do líder, que começou por perceber a ruptura que se prefigurava, mas que anos envolvidos já não poderia nem conseguiria controlar. O regime ainda acreditou poder domesticar a RTP, como no fundo todos os governantes, mesmo em democracia, ao menos por uns segundos, sonharam poder fazer, sempre sem sucesso. O mundo visto em imagens, as reportagens de gente diferente, as séries revelando novas ideias e expressões, os forasteiros vindos às comemorações henriquenas em 1960, as mensagens dos militares em África pelo Natal, os filmes mesmo se censurados, os programas de entretenimento, os festivais da canção com usos e indumentárias diferentes e arrojadas, as taças dos campeões desde 61, 62 e as seleções, em particular a de 66, a telescola, a chegada à Lua, o sucesso e o abrupto termo do zip-zip. Numa década, ou pouco mais, ficaria patente o contraste entre um regime em queda desde o final dos anos 40 e um mundo que não deixaria de se afirmar. Abreviando, a RTP marcou o início de um tempo novo, tal como o anunciou no final do marcelismo, ou no da Revolução, como aqui já foi recordado, nas impressivas declarações e manifestações de massas. Mas também naqueles momentos únicos, quase inesquecíveis, em que o militar de Abril se viu substituído pelo cómico de Hollywood. Ou depois, em Gabriela Cravo e Canela e na quase tolerância de ponto para poder assistir ao epílogo. Ou na chegada da cor, ou na projeção junto às nossas comunidades repartidas pelo mundo e do mais vasto universo que fala português, ou na busca das grandes coberturas dos mais relevantes ou dramáticos lances da vida nacional e internacional. Hoje, que passou um quarto século sobre a chegada dos concorrentes e sussurrou a moda tentadora a que não fui há décadas imune de acenar com privatizações mais totais ou mais parcelares, os portugueses já se acomodaram ao papel renovado e virado para o futuro da RTP. Ela significa memória, arquivos históricos únicos, serviço público, na sua feição ainda mais pública do que a dos demais, cultura, atenção aos espectadores e aos tópicos que são aparentemente menos sedutores em termos de audiências, inovação educativa e social, equilíbrio político-partidário, tolerância e pluralismo de ideias, confissões e posturas sociais, com as velhas e as novas plataformas, sabendo-se que nunca vai agradar aos sucessivos poderes políticos e sempre desagradará aos competidores, sobretudo num tempo de publicidade escassa e de custos constantes ou crescentes. Foi há 60 anos que esta aventura começou. A criança privilegiada de então, que colaborou nesta casa nos anos 70, tal como na primeira década do novo século, e é hoje Presidente da República Portuguesa, soma à sua memória grata de infância o reconhecimento cívico de todos os portugueses. Porque todos eles, ao menos uma vez na vida, ficaram a dever algo a esta casa. E formula votos sinceros e amigos de um futuro à altura do passado e do presente, em liberdade e democracia, com independência, qualidade e proximidade em relação aos portugueses. Eles a pagam todos os dias e querem continuar a vê-la como sua, e nessa medida, de Portugal.